Aluno do curso de atualização de transporte escolar, dando continuidade ao nosso módulo de direção defensiva, vamos para a nossa aula 8. Nossa aula 8 falaremos sobre condições adversas. As condições adversas são aqueles fatores que prejudicam o desempenho no ato de conduzir, aumentando assim a possibilidade de um sinistro de trânsito. Existem várias condições adversas e é importante lembrar que nem sempre elas surgem de maneira isolada, fato que torna o perigo ainda maior. Para ocorrer um sinistro de trânsito, nós já falamos que as causas são imprudência, negligência e imperícia, porém, essas causas elas ocorrem a partir das condições adversas. E essas condições adversas, como fala o slide, elas não aparecem sozinhas, elas aparecem relacionadas. E essa relação é interessante porque quando eu conheço as condições dentro daqueles 5 elementos que nós já falamos, eu já vou tomando decisões, a partir das previsões realizadas, certo? E vou minimizando as condições a ponto de repente, não zerar todas, mas eu diminuir a quantidade de condições, porque quanto mais condições somadas, maior a probabilidade do sinistro. Então vamos imaginar aqui, só para adiantar, porque vocês já sabem do assunto. Eu somo condições de sono, que é condição adversa de condutor. Aí eu somo baixa luminosidade na via, condição adversa de luz. Aí eu acrescento uma chuva, condição adversa de tempo. Aí eu acrescento uma via esburacada, ou uma via com uma sinalização, condição adversa de via. Vocês estão entendendo? Então já são 4 condições adversas que se somam e que vão forçando ao sinistro. Tá? Então, eu devo minimizá-las. Eu devo, a partir do conhecimento delas e do que fazer quando me deparar com elas, eu já vou diminuindo a quantidade de condições adversas para evitar o sinistro. Então vamos ver aqui as condições, quais são elas, né? Que, como eu disse, nós já sabemos quais são, vamos só relembrar. Condição adversa de luz, de tempo, de via, condição adversa de trânsito, de veículo, de condutor, de passageiro e carga, né? Alguns falam que de passageiro é uma e de carga é outra, né? Ou alguns falam que é de passageiro e carga juntas, certo? Mas falaremos aqui de todas elas. Vamos lá. Começando com a condição adversa de luz. A luz é um fator de segurança, pois é essencial para vermos e sermos vistos, seja com iluminação artificial ou natural. Por outro lado, a intensidade da luz natural ou artificial em dado momento pode afetar a capacidade do motorista de ver e ser visto. O que pode provocar a questão da luz? O excesso de luminosidade e a falta de luz podem provocar ofuscamento e a penumbra, respectivamente. O ofuscamento é uma cegueira momentânea causada pelo excesso de luz nos olhos. Já a penumbra ou lusco-fusco é a situação de pouca luminosidade, que pode ocorrer ao anoitecer, ao amanhecer, dentro de túneis, viadutos ou tempestades. Para não sofrer um sinistro, o motorista precisa se adaptar a estas circunstâncias. O que fazer no caso da penumbra? Nas situações de penumbra, o condutor precisa parar seu veículo e esperar a adaptação dos olhos à falta de luminosidade. Os nossos olhos, né, ele tem ali a pupila, né? E a pupila, ela se dilata quando eu estou com pouca luminosidade. E ela se retrai se contrai, né, quando eu estou com muita luminosidade. É assim que a pupila funciona. Então, quando eu mudo
de um ambiente com muita luminosidade para um ambiente de nenhuma luminosidade, a pupila precisa se adaptar. E isso é fácil você fazer um teste. Se você estiver na sua casa e você estiver no seu quarto à noite, você desliga a luz. E aí você não vai ver nada. Mas se você ficar um tempinho ali na escuridão, sem ligar nada e aguardar, mais ou menos depois de uns 5 minutos, nem isso, você já vai conseguir enxergar todas as coisas. Porque a pupila ela já se adaptou à falta de luminosidade. E isso é válido para a direção veicular. Então, quando eu estou numa via e há luminosidade na via, eu estou com as minhas pupilas o quê? Contraídas. Quando eu perco essa luminosidade, a minha pupila vai dilatar. Tudo bem? De forma que ela esteja mais aberta a receber focos de pouca luminosidade que se encontram ali no local, tá? Então eu preciso dar esse tempo de adaptação, nem que eu pare meu veículo 5 minutos ali num local, principalmente quando há aquela troca do horário das 18 horas. Esse horário é um horário muito perigoso, porque é o horário que o sol se pôs e está começando a anoitecer, na verdade já anoiteceu. E a partir daí, a luminosidade ela muda totalmente. E aí eu preciso fazer uma adaptação nos meus olhos. Então para o veículo um pouco, espera um pouquinho a adaptação e depois prossiga. Manter a luz do farol ligada para a iluminação da via. Reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Em vias não iluminadas, o condutor poderá utilizar a luz do farol alto, desde que não venham veículos em sentido contrário. Se a luz alta do seu veículo for mantida ao cruzar com outro no sentido contrário, você estará criando ao outro motorista a condição adversa de ofuscamento, pela ação da luz artificial do seu farol. Então, a luz alta ela só pode ser usada em vias que não têm iluminação, porém, quando eu cruzo com outros veículos, eu abaixo para que eu não crie na situação do outro condutor o ofuscamento. E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes eu estou com preguiça de abaixar a minha luz, eu estou criando um problema para ele? Não, para mim. Porque e se aquele veículo vir na sua direção porque perdeu o controle? Porque ele não está enxergando nada e ele vem para cima de você? Vocês já pararam para pensar nessa situação? Né? Então, existem veículos e motoristas, que colocam lá um monte de luz alta no veículo na frente, inclusive desrespeitando a lei da iluminação, do sistema de iluminação, e às vezes um veículo que vem ao contrário dele está com a iluminação alta e se esquece de abaixar, o cara está desatento, alguma coisa aconteceu, e aí o motorista daqui, que é o que tem muita iluminação, joga toda aquela iluminação, tipo, para punir, né? Ah, então quer dizer que você não quer baixar a sua luz alta, então toma aqui bastante luz aqui. Esse motorista, além de ser uma pessoa ignorante, que isso é ignorância, ele está criando um problema para ele mesmo, porque ele pode estar desfocando a visão daquele motorista e ele não sabe qual é a condição. Vai que aquele motorista estava ali e ele não desligou a luz alta porque ele estava ali numa condição de quase sono, né? E aí no momento que eu jogo um monte de luz alta, eu assusto aquele motorista e ele perde o controle do veículo e ele vem para cima de mim. São N situações, são várias situações que eu não posso prever. Então se o motorista está vindo na sua direção, se está com a luz alta, e você deu um sinal de luz para ele e ele não mudou, deixa. Foque a sua visão na linha de bordo, né? Não olhe diretamente para o foco do farol dele e siga o seu destino. Tudo bem? Vamos lá. Ofuscamento, né? Falaremos do ofuscamento agora, que pode ser dividido sob a luz artificial do farol ou a luz natural do sol, né? O pôr ou nascer do sol.
O que fazer no ofuscamento por luz artificial do farol? Diminuir a velocidade do veículo. Solicitar luz baixa para o outro veículo, acendendo e apagando a luz alta. Não olhar diretamente para os faróis, orientando-se pela linha de bordo, linha da margem direita da via. Caso a luz alta do outro veículo persistir, mantenha a sua luz baixa. Em hipótese nenhuma, ligue o seu farol alto. Essa atitude pode causar um ofuscamento no condutor do outro veículo, causando um sinistro. É o que eu acabei de dizer. O que fazer no ofuscamento por luz artificial? Caso a luz alta do farol venha do veículo que se encontra atrás do seu, então eu estou aqui e vem o veículo com luz alta atrás do meu, sendo refletida pelos retrovisores externo e interno. Existe essa situação também. O que eu posso fazer ou o que eu tenho que fazer? Regule o ângulo dos retrovisores para que o foco da luz não atinja seus olhos. Os retrovisores, principalmente o interno, ele tem ali um ajuste, né, que ele quebra esse ângulo de luminosidade. Ao se aproximar por trás de algum veículo, desliga a luz alta do seu farol, mantendo-a em luz baixa, evitando o ofuscamento ao condutor da frente. Não faça aos outros o que você não quer que faça a você. E na luz natural? Utilize a pala solar do veículo. Utilize óculos de sol de qualidade. Planeje os horários dos deslocamentos para evitar que os horários do pôr do sol ou nascer do sol venham de encontro à sua trajetória, né? Evitar esses horários e esses trajetos, né? Então, se eu vou para o leste, eu não vou para o leste cedo, de manhãzinha, no nascer do sol. Se eu vou para o oeste, eu não vou no trajeto do horário do pôr do sol, certo? Tento pegar um outro horário para evitar. Tem hora que não consigo, não dá. Eu tenho que fazer a linha. Então aí eu já tenho que buscar alternativas. Caso a luz solar esteja causando ofuscamento aos veículos em sentido contrário, ligue a luz baixa do seu farol para aumentar a visibilidade do seu veículo para os outros condutores. Então assim, pessoal, quando eu estou dirigindo no mesmo sentido não é contrário, mas no mesmo sentido do sol, da luz solar, eu ligo o meu farol, mesmo que seja de dia. Por quê? Porque os veículos que vêm contrário, eles vão ter dificuldade para ver o meu veículo, porque a luz do sol está batendo neles, na visão deles. Está ofuscando a visão deles. E a possibilidade deles não me verem é grande. Mas quando eu ligo o meu farol, as luzes do meu farol aparecem com mais qualidade para que eles me vejam. Tudo bem? Certo? Então tenham essa postura aí, nessas situações. Condição diversa de tempo estão ligadas aos fenômenos climáticos, tais como chuvas, granizos, neblinas, cerrações, fumaças, que podem interferir na segurança do trânsito, alterando as condições da via e reduzindo a capacidade visual do motorista. Tais condições podem tornar-se tão extremas que impossibilitam o condutor de ter uma visão clara de estradas ou linhas de divisão de fluxos. Está escrito fumaças ali no slide, pessoal, mas a fumaça ela está num limbo, tá? Ela não tem uma definição. Alguns dizem que ela faz parte da condição adversa de tempo, mas como no início do slide está falando que as condições adversas de tempo estão ligadas aos fenômenos climáticos, fumaça não é fenômeno climático, né? Aí alguns falam que ela é condição adversa de via, porque a fumaça está pegando fogo no mato e o mato está ali, a fumaça vem do fogo no mato, né? E está pegando fogo no mato e o mato faz parte ali das adjacências, né, da via. Mas alguns falam que não é também, porque a via é mais em relação à estrutura da via. Então a fumaça fica aí num limbo. Mas vamos deixar a fumaça aqui, tá? Porque, na verdade, a ideia é que o que a fumaça ocasiona é quase a mesma coisa de uma situação de cerração, de neblina, que é a baixa visibilidade, tá? A baixa visibilidade, tá certo? Tanto é que ele fala aqui: tais condições podem tornar-se tão extremas que impossibilitam o condutor de ter uma visão clara de estradas ou linhas de divisão de fluxos.
Então, quando a chuva é muito forte ou quando a neblina é muito forte, né? Ou no caso a fumaça, então a gente perde a ideia de onde eu estou na estrada. Eu não consigo ver nem as linhas, né, de divisão de fluxos e de separação das faixas de trânsito, e aí eu perco o meu posicionamento na pista. O que pode provocar, além de dificultar a capacidade de ver e de ser visto, as condições adversas de tempo também causam problemas nas estradas como barro, areia e desmoronamento, deixando as estradas e rodovias escorregadias e perigosas, proporcionando derrapagens e sinistros. Também a chuva causa o quê? A aquaplanagem, que veremos na última aula, né? Como agir que são situações de risco, como agir na aquaplanagem. Ela é uma situação decorrente de três condições adversas, né? A do condutor, porque ele está em velocidade acima da regulamentada, do tempo por causa da chuva e da via, porque não há escoamento correto no pavimento e aí cria-se a poça d'água. O que devo fazer? Nos casos de chuva, neblina e cerração, o condutor necessita redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância entre os veículos, redobrar o cuidado em curvas e frenagens, devido à questão do escoamento da água em curvas, né? E também ao depósito de pedras, de detritos, de barro, né? Manter acesa a luz baixa e, se possível, procurar um lugar seguro, caso aumente, então, a intensidade dessa chuva ou dessa cerração, ou da fumaça, né, que estamos falando que a fumaça, colocamos a fumaça aqui também nessa condição adversa. Então, procure uma entrada de fazenda, procure um posto de gasolina, alguma situação que esteja seguro. Não me pare no acostamento. A situação se agrava. Você estacionar seu veículo no acostamento para esperar parar a chuva é pior ainda. É pior ainda. Procure um lugar fora da pista, fora do acostamento. Tá? Procure uma entrada de fazenda. Tire o carro de total situação de perigo, que possa vir um outro desgovernado também sem ver nada e levar você junto, tá bom? Sobre a distância entre os veículos, né, que está falando aqui aumentar a distância, falaremos no final dessa aula falaremos sobre distâncias seguras e vamos retomar esse assunto. Condição adversa de via. Antes de iniciar qualquer percurso curto ou longo, o motorista defensivo deve procurar informações sobre as condições das vias que vai percorrer para planejar melhor seu itinerário, assim como o tempo que vai precisar para chegar ao destino desejado. Isso aqui, pessoal, no caso do trabalho de vocês, não é para acontecer, porque um motorista de transporte escolar já sabe o itinerário, já conhece a via que vai, a que vem, né, a linha, o trajeto, certo? Tá? Então, ele já sabe o que está por vir. Motorista de transporte escolar de zona rural já sabe o que está por vir, já sabe o que enfrenta. Então, isso não é para ser condição adversa, porque a condição adversa ela vem na ideia do desconhecido. Se eu já sei como agir, e se eu já conheço onde é a condição adversa no meu trajeto, não tem porquê essa condição adversa me fazer mal, ser um problema para mim. O condutor deve ajustar-se às condições da via, reconhecendo seu estado de conservação, largura, acostamento, quantidade de veículos, para poder se preparar melhor para aquilo que vai enfrentar e tomar os cuidados indispensáveis à segurança e ao uso de equipamentos que auxiliem no percurso, é que eu acabei de falar. Se em determinado momento eu tenho que pegar uma estrada e eu conheço a estrada, e eu sei quando a estrada fica com chuva, e eu sei que a estrada é esburacada, escorregadia e por aí vai, eu já tenho conhecimento da situação. Atenção especial para deslocamentos nas linhas de transporte escolar de zona rural, que em sua maioria são por estradas nas fazendas. Essas estradas, em sua maioria, não possuem infraestrutura adequada, aumentando o risco de sinistros. Olha um exemplo aqui, ó. A ponte de madeira, toda de má qualidade, não é verdade?
Ao se deslocar por áreas internas de fazendas, não se esquecer que as porteiras devem ser fechadas após a travessia para que os rebanhos não mudem de invernada. E eu vou falar uma coisa aqui, que você já deve até saber que eu vou falar. Aluno não é para ficar abrindo e fechando porteira. E vocês sabem disso. E vocês desobedecem. Mas vocês sabem disso. E na hora que der algum problema, a responsabilidade é do motorista. Não vou falar mais nada. Vamos seguir. Continuando. Principais condições adversas de via: curvas mal projetadas ou mal construídas, desvios e sinalizações inadequados, aclives e declives muito acentuados, inexistência de acostamento, trechos escorregadios, areia, óleo na pista, poças de água, pavimentação inexistente ou defeituosa, pistas ou faixas de rolamento com largura inferior à ideal, vegetação muito próxima da pista. São algumas só, hein, pessoal? Se a gente for listar aqui, o que devo fazer? Nas situações de precariedade das vias, o condutor necessita conduzir com a velocidade compatível, manter o cuidado para não bater a parte de baixo do veículo, utilizar os freios observando as particularidades do seu veículo, atentar-se à distância dos veículos próximos e observar as situações de pouca aderência da superfície. É o que nós estamos falando aqui desde o início, né, dessa parte aqui das condições adversas. Eu sabendo as condições adversas, eu conhecendo o local em que ela se apresenta e eu sabendo como agir, não tem por que essa condição adversa ser algo ruim para mim, que vai me levar ao sinistro. Condição adversa de trânsito. As condições de trânsito envolvem a presença de outros usuários da via, interferindo no comportamento do motorista. Aí a gente entra num relacionamento interpessoal, que inclusive é um módulo só para isso no final do nosso curso. Com o trânsito fluindo facilmente ou estando congestionado, a velocidade desenvolvida poderá ser alta ou baixa. Existem períodos do dia que afetam diretamente o tráfego na via, como por exemplo os horários de pico, nos quais a movimentação de pessoas e veículos é mais intensa. Essas condições adversas de trânsito podem ser vistas nas vias urbanas e vias rurais. Nas cidades, vias urbanas. Nas cidades, o trânsito é mais intenso e mais lento, havendo maior número de veículos. Porém, existe uma sinalização específica para o controle do tráfego com segurança, que são as sinalizações que nós conhecemos, inclusive algumas até nos favorecem. O número de veículos tem de ser maior em determinados locais, como a área central, a área escolar, órgãos públicos, paradas de ônibus. E também em determinados horários, início e fim do expediente de trabalho e escola. E aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Se eu sou motorista de transporte escolar, em que hora que eu vou trabalhar? Na entrada e saída de escolares. É a profissão que eu escolhi. Então, meu caro aluno, se você fica estressado no trânsito, você escolheu a profissão errada. Você tem que gostar de dirigir. Você tem que gostar de estar no trânsito, independentemente da situação do trânsito. Se é congestionado, se não é, se é na hora do rush, se não é. O trânsito e as suas condições não podem influenciar o seu emocional. Se isso está acontecendo, você precisa procurar uma ajuda e resolver esse problema, porque isso está afetando o seu profissional, o seu trabalho. É a mesma coisa de eu levantar para trabalhar e não querer trabalhar porque eu não gosto do que eu faço. Fica difícil. Vale lembrar que os veículos de transporte escolar sempre trabalham nos horários em que o trânsito está mais lento e congestionado, que chamamos de horário de pico. Nas rodovias e estradas, vias rurais. Nas rodovias estaduais e federais, os níveis de velocidade são maiores, porém o número de veículos geralmente é menor, o que predispõe a excesso de velocidade. E aí, cometer infrações de trânsito, aumentando também o risco de sinistros. Então,
a gente observa, e legal não, é interessante frisar isso para vocês, que, como eu disse, as condições adversas, elas se apresentam, mas o que vai ocasionar o sinistro é a imprudência, é a negligência e é a imperícia. Porque uma condição adversa, olha aqui, rodovia, é uma pista bonita, não é? Uma pista vazia, uma pista limpa, é uma pista com pavimento legal, bonitinho, tal, tudo certinho. Mas isso é condição adversa? Aí vai entrar o que chamamos de condição adversa do motorista. Por quê? Porque daí ele vai ver essa pista e vai querer acelerar e desrespeitar a sinalização, a regulamentação da velocidade da via. Tá certo? Então, caminham juntas as condições adversas e a imprudência, a imperícia e negligência dos condutores. O que fazer? O motorista defensivo deve procurar obedecer a sinalização existente com redobrada atenção e com todo cuidado ao dirigir. Sempre que possível, prever possíveis atrasos. Uma especial atenção para nas rodovias, né? A questão dos animais, né? Que atravessam as rodovias e estradas também, certo? Porque tanto rodovias quanto estradas fazem parte das vias rurais. Já falamos aqui da questão da travessia das porteiras, né? Das áreas aí de invernada. Mas nós devemos tomar cuidado, porque em se tratando da condição de trânsito, né? Esses animais transitando, e sabemos que os animais fazem parte também do trânsito, né? Então devemos estar atentos aí aos locais em que eles atravessam a pista. Condição adversa de veículo. Economizar na manutenção do veículo é o barato que muitas vezes sai caro. Haja vista que boa parte dos sinistros de trânsito é provocada por mau funcionamento dos itens veiculares. É o que nós falamos da questão da negligência. A condição em que se encontra o veículo é outro fator muito importante a ser considerado para evitar sinistros. Antes de assumir a direção, todo motorista defensivo, sendo proprietário ou não, deve verificar a manutenção do carro e verificar se o mesmo se encontra em condições de circular. Essa verificação é chamada de inspeção periódica. E é assim, aluno, e se tratando de veículo que eu uso todo dia numa quilometragem alta, eu não posso dar chance ao azar. O que observar na inspeção periódica? Pneus gastos ou mal calibrados, freios desregulados, lâmpadas queimadas e faróis desregulados, limpador de para-brisa com defeito, falta de buzina, espelhos retrovisores inoperantes ou ausentes, cinto de segurança defeituoso ou ausente, suspensão desalinhada, amortecedores em mau estado, folga no sistema de direção, rodas desbalanceadas, combustível insuficiente e existência de vazamentos. Tá? Então, eu tenho que primar pelo meu instrumento de trabalho. O meu instrumento de trabalho tem que estar em perfeitas condições. É necessário a inspeção periódica. Condição adversa de condutor. A condição adversa do condutor é a mais perigosa, mas é também a mais fácil de ser evitada, pois trata-se do estado em que o condutor se encontra física e mentalmente. Várias são as situações envolvendo o estado físico e mental do condutor, doenças físicas e problemas emocionais. Elas podem ser momentâneas ou definitivas, como, por exemplo, problemas físicos corrigidos e adaptados ao uso do veículo. Condições do condutor. Os principais fatores que devem ser observados são deficiência visual, motor e auditiva. Eu tenho que observar. Muitos condutores são obrigados a usar o óculos, né? Uso obrigatório de lentes corretivas e não usam, tá? Alguns condutores começam a apresentar situações de problemas motores e não procuram um médico, porque sabem, trabalham com esse tipo de serviço
e sabem que se forem procurar o médico vai falar para reduzir a habilitação, não é? E aí ele não quer. E aí fica dirigindo o veículo com uma condição de motora preocupante, tá? Uso de álcool, drogas ou medicamentos que alteram a percepção. Cansaço, sono e fadiga. Estados psicológicos alterados e fatores comportamentais de risco, como pressa, distração, agressividade, irritação, estresse. Alguns motoristas que possuem veículos escolares particulares fazem a correria da entrega dos alunos e ainda querem fazer outros tipos de serviço. Deixa o veículo lá na garagem, pega um veículo de Uber e vai fazer Uber enquanto não está transportando as crianças. Aí volta e pega o veículo do transporte escolar e vai fazer. E fica nessa loucura. O corpo não aguenta. O corpo não aguenta. E aí, quando você vê, já é tarde demais. Estados psicológicos e emocionais alterados podem afetar a capacidade de dirigir com segurança. E dependendo do grau de manifestação dessas alterações, os profissionais poderão ser impedidos de dirigir. Além disso, o ser humano interfere artificialmente nessas condições ao se utilizar de substâncias químicas que alteram o funcionamento do cérebro. O que fazer? O condutor, ao assumir a direção, precisa estar ciente das suas condições físicas e mentais. Assim, alguns cuidados devem ser redobrados. Só dirigir se estiver realmente descansado, confortável e bem disposto. Ficar atento aos períodos em que há baixa do nível de energia, como após refeições e durante a madrugada. Em trajetos longos, planejar paradas e revezamentos para não chegar ao limite. Se estiver com algum problema de saúde, procure um médico, não vá trabalhar. Ah, professor, é fácil o senhor falar isso, porque... Não, pessoal. Eu entendo a situação. Se você não for trabalhar, né? Mas você tem que cuidar da sua saúde. Tá? Tem muito motorista aí entrando em staff emocional, físico, e aí o prejuízo é maior. Lembre-se que você transporta em seu veículo passageiros, que no caso são as pessoas que confiam na capacidade do seu trabalho. São crianças, são alunos. Os pais confiam no seu trabalho. Tá? Então pense, se eu tivesse um filho, eu colocaria o meu filho sob a responsabilidade do motorista que eu estou sendo? É essa pergunta que eu tenho que fazer. Condições diversas de passageiro. Dependendo da maneira como são transportados e como agem dentro do veículo, os passageiros, no caso os escolares, podem afetar diretamente a segurança. Em se tratando de veículo de transporte escolares, essa condição adversa é uma das principais. Muitas das vezes, o condutor do veículo desempenha sua atividade em uma linha regular em zona rural. Na maioria das vezes, a linha é tão extensa que o motorista leva as crianças à escola e permanece esperando o término das aulas para retornar à linha, transportá-los de volta aos seus lares. Ao final da linha, o motorista pernoita na fazenda, local da entrega da última criança, e na manhã do outro dia recomeça sua jornada de trabalho. Isso acarreta alguns problemas legais e de condições adversas. Um dos mais comuns é de que, ao realizar esse trabalho, o motorista e o veículo de transportes escolares acaba se tornando um canal de entrega de mensagens entre diversas fazendas e de cargas. Não foram poucas vezes que veículos de transporte escolares foram flagrados transportando cargas mal acondicionadas dentro do salão junto às crianças. Nos corredores entre os assentos, como barris de leite, cestas básicas, compras do mês, perecíveis diversos, agrotóxicos e até, por incrível que pareça, animais. Vocês sabem do que eu estou falando. O que eu faço, professor? Leve ao seu superior. Não assuma essa responsabilidade, porque fica constrangedor. Né? Eu durmo lá na fazenda lá da entrega da última criança, porque é assim que funciona em algumas situações. O motorista só vai para a casa dele no final de semana. Durante a semana ele faz esse trajeto
e na última fazenda ele dorme lá, tem um lugar para ele dormir. Porque não dá tempo dele sair depois com o veículo lá, ir lá para a residência dele e depois voltar a fazer de novo no outro dia. E a partir daí, o fazendeiro lá deixou, e até os que não dormem, você cria um vínculo. E aí eles pedem, leva isso lá, não sei o que, leva isso aqui para a fazenda do tal, você vai passar lá na... E aí eu vou falar, não, professor. Aí pediu para eu levar lá o agrotóxico, pediu para eu levar o barril de leite, o barril de não sei das quantas. Lembrem-se que se der problema, a responsabilidade é sua. Na hora que der o problema, vai perguntar para quem mandou a carga se ele vai falar aquele que mandou. Ele vai falar, eu mandei? Eu não mandei nada não. Eu perguntei se podia, ele falou que podia. Então leve ao seu superior. E se o seu superior falar, não, pode aceitar, escreve aqui no papel e assina. São situações que depois que acontece o problema, vão recair sobre sua responsabilidade. Esses pedidos partem dos proprietários das fazendas ou dos funcionários. É lógico que não há má intenção no pedido, mas às vezes o veículo do transporte escolar é o único que vai passar pelo local no prazo de uma semana. Porém, além de ser criada uma situação constrangedora ao condutor em dizer não ao solicitante, cria-se uma situação ilegal e de condição adversa para a condução do veículo e insalubre para os alunos. Olha a situação, ó. Dentro do transporte, a cabra. Pessoal, se isso aqui não é uma condição insalubre para os alunos, vocês me falem o que é. Situações envolvendo passageiros que podem acarretar perigo, barulho, desordem, briga entre alunos, problema de saúde, criança desacompanhada, falta de estrutura física compatível ao assento do veículo, lotação, alteração do estado psicológico e emocional. Medo, nervosismo da criança, está começando, é o primeiro dia, o primeiro ano da criança pequenininha, aí vai chorando. Entre outras situações, assédio, nós temos muito problema de assédio, de alunas que assediam os motoristas e vice-versa. Crime. Informem aos superiores. Chame a diretora da escola e informe a diretora da escola. O que fazer? Para diminuir os riscos de sinistros provocados pelas condições adversas de passageiros, o condutor deverá obedecer à legislação quanto às normas de transporte de passageiros e de escolares, principalmente no que se refere às crianças e seus devidos cuidados. Respeitar o limite de passageiro de cada veículo. Verificar os equipamentos obrigatórios atentando-se ao quantitativo de passageiro transportado e cinto de segurança. Para diminuir os riscos de sinistros provocados pelas condições adversas de passageiros, o condutor deverá comunicar previamente as situações de risco causadas por más condutas de alunos passageiros. Regras previamente esclarecidas minimizam muito conflitos nos veículos. O condutor tem que entender que ele tem o apoio do diretor da escola e o suporte da empresa que é responsável pelos veículos, do seu supervisor. Vocês têm o suporte desse pessoal por trás. Então, você tem que levar a informação. E não é quando já deu o problema. No primeiro sinal do problema, não é quando estourou. No primeiro sinal do problema, já leve a situação para o seu supervisor. Leve a situação para a direção escolar. Condições emocionais. Conforme já aprendemos, o motorista profissional defensivo é aquele que dirige atento a todas as condições adversas que o trânsito pode propiciar. Porém, é obrigatório que o motorista tenha uma preocupação com suas condições físicas e psicológicas antes de dirigir. Vamos conhecer as principais situações prejudiciais à saúde do condutor. Sono. O sono diminui muito a capacidade de dirigir. A necessidade de sono é diferenciada para cada organismo, mas é importante que todos durmam.
Porém, em geral, dormimos menos do que precisamos. Muitos condutores profissionais acreditam que podem controlar o sono utilizando artifícios como café, água gelada, pano molhado na cabeça, música alta ou vento no rosto. Situação em que nem sempre funciona. Quais são os sinais de sonolência? Cabeça pesada, aumento da concentração para manter os olhos abertos, então você tem que estar forçando para você manter os olhos abertos. Bocejos intensos, perda do foco da visão, então você começa a ver tudo embaçado. Pequenos desligamentos com desvios de trajetória, então é aquilo que eu falei, você está dirigindo e de repente você dorme acordado. O que devo fazer? Redobrar a atenção nas primeiras horas da manhã, dirigir apenas se estiver descansado e bem disposto, atentar-se aos períodos que fica com baixa energia, planejar descansos e revezamentos em trajetos longos. Fadiga. A fadiga é uma sensação de cansaço permanente, resultante de certas doenças como estresse e esgotamento. É o que eu disse para vocês naquela questão do staff, né? Então é a fadiga. O cara chegou no limite ali. A fadiga ela não é algo que vai acontecer da noite para o dia, ela é um somatório. E aí você perde noites de sono e vai. Quando chega um determinado momento, você não consegue recuperar mais. A fadiga ela é originada por má distribuição entre horas de trabalho e descanso. Essa condição é muito perigosa para quem passa muitas horas no trânsito. Sinais de fadiga: cochilos intensos, dificuldades de concentração, falha de memória intensa, corpo pesado, acrescento aqui dor de cabeça, dor no corpo, perda de vontade de comer, você fica sem fome. Tá? Então procure um médico quando você vê os primeiros sinais de fadiga. O que devo fazer? Dormir e se alimentar com regularidade, planejar os horários de trabalho, procurar ajuda médica caso persistam sintomas. Outro fator que dificulta bastante a condução profissional é a condição climática, pois ventos, chuvas e o frio costumam cansar muito mais. Por fim, o estresse. O estresse é uma reação do organismo diante de situações que possam representar perigo. Ele se revela, por exemplo, pela aceleração do coração, aumento da tensão muscular, aumento do alerta do cérebro e alterações do organismo. O estado de estresse leva ao surgimento de sintomas como fadiga, sono irregular, nervosismo, impaciência, agressividade e até mesmo o aparecimento de doenças orgânicas. O estresse acontece muito quando você está sujeito a uma situação da qual você vai trabalhar e fica o tempo todo atento, o tempo todo nessa sensação de que vai acontecer uma coisa com você ruim e você fica ali na sensação de perigo. E a partir daí, o tempo todo que você está ali, você fica com essa tensão muscular, com a aceleração do coração, o tempo todo atento nessa questão do alerta do cérebro, prevendo esse acontecimento que tá te levando ao estresse. Existem situações que determinados alunos eles causam estresse no condutor, porque o aluno ele é terrível e ele causa um problema emocional ao condutor, porque ele desobedece, ele causa problema, ele causa situações constrangedoras. A qualquer momento esse aluno pode fazer algo ruim e você fica preocupado em você ser responsabilizado pela conduta desse aluno. Você não pode deixar essa situação mudar o seu emocional, fazer com que você desenvolva um estresse no seu serviço a ponto de você não querer nem ir trabalhar, não querer dirigir, ficar com medo de dirigir por causa de uma situação de uma criança. Você precisa procurar ajuda médica, informar seu supervisor, conversar com a direção escolar. Não deixe um pequeno problema virar uma bola de neve. Um exame médico regular pode ajudar a detectar doenças e males causados pelo estresse. É preciso saber dividir o tempo de maneira que as horas de lazer, bem como a prática de exercícios físicos ou de relaxamento, possam compensar as tensões no trânsito.
Às vezes o trânsito ele causa essa sensação de estresse também, não só pessoas. E quando ele traz aqui a ideia de prática de exercícios, porque às vezes eu não vou conseguir resolver o problema com a pessoa ou com o trânsito, mas eu preciso achar uma válvula de escape para eu relaxar o meu corpo e não ficar com aquela tensão o dia todo. E a partir daí que vem essa questão que ele fala da horas de lazer, horas de descansar, de praticar exercícios físicos, relaxamento, são importantes para o combate do estresse. Falaremos agora sobre distâncias a serem observadas na direção do veículo, né, que são aquelas distâncias de segurança que nós falamos na aula anterior, né, e vamos retomar aqui. Distância de segmento é a distância entre seu veículo e o que segue à frente, de forma que você possa parar mesmo numa emergência, sem colidir com a traseira do outro. Então, o veículo da frente freou de forma brusca, você também precisa frear, e a distância do veículo da frente tem que ser suficiente para que você faça essa manobra sem colidir com ele. Como saber se está em uma distância segura? Leve em consideração fatores como as condições climáticas, se está chovendo ou não, a velocidade do seu veículo e a dos demais, as condições da via, dos seus pneus e se o seu veículo está em condições de manutenção para que o sistema de frenagem desempenhe o papel esperado. Uma outra dica é estabelecer um ponto de referência fixo, que pode ser uma placa ou uma árvore. E quando o veículo da frente passar por esse ponto, você vai iniciar uma contagem pausada, 2001, 2002. Se você passar pelo ponto de referência que adotou antes da contagem, significa que deverá aumentar a distância de segmento. Então você está muito próximo do outro veículo. Agora, se você passar pelo ponto que adotou depois que terminou a contagem, significa que você está a uma distância segura. Tudo bem? Então, novamente, eu estou aqui, tem um veículo na minha frente. E aí eu marco um ponto de referência, aquela placa lá de velocidade. Aí o veículo da frente passa na placa. Então, esse ponto de referência, ele tem que estar antes do veículo da frente. Porque eu vou ter que observar o veículo da frente passando nesse ponto. Aí o veículo da frente passou no ponto. Aí quando ele passar, eu começo a contar. 1001, 1002, e aí eu tenho que estar passando no ponto. Se eu passar no ponto antes do 1002, está errado. Eu estou muito perto dele. Se eu passar depois, eu estou tranquilo. Tudo bem? Mas essa contagem vai depender das condições que nós falamos. Velocidade, né? Para que isso dê certo, eu tenho que estar numa velocidade constante. Porque se eu fizer essa contagem, mas eu estou em aceleração, é lógico que eu já vou me aproximar demais do veículo. Então eu tenho que estar numa velocidade constante. Tá? Clima, condições da via, condições do meu veículo, se ele está cheio, se ele não está. Tá? É importante ressaltar que essa contagem só tem validade se as condições da via, do veículo e do tempo estiverem normais. Evite frenagens em que as rodas travem, causando o arrastamento do pneu, porque eles aumentam o espaço necessário para a parada do seu veículo. Portanto, busque não pisar totalmente no freio, mas desacelere gradativamente. É o que nós falamos. Use o freio motor. Tá? Nós falaremos agora sobre essas distâncias. Então, nós falamos aqui sobre a distância de segmento. Falaremos agora sobre a distância de parada, de reação e de frenagem. Outras distâncias relacionadas. Quando citamos a distância de segmento, entendemos que ela está diretamente ligada à distância de parada total do veículo. Não é? Porque nós falamos que quando eu frear, eu não posso colidir com o veículo da frente. Então, a gente está falando de frenagem, né? É a distância parada, que ele vai frear e ele vai parar. Que é a soma das distâncias de reação e a distância de frenagem. Então, a distância de parada total do meu veículo, que ele para, é a soma das distâncias de reação com a distância de frenagem. Vou voltar a imagem aqui para vocês terem uma ideia. Ó, distância de parada tem que ser menor que a distância de segmento, tá vendo? Que a gente falou, porque se esse veículo aqui parar, eu vou frear e eu vou parar aqui, ó,
antes de colidir com ele. Por isso que a distância de parada tem que ser menor que a distância de segmento. E a distância de parada é a distância de reação mais a de frenagem. Vamos ver então quais são elas. A distância de segmento obrigatoriamente tem que ser maior que a distância de parada total do veículo, é o que nós acabamos de dizer. Todas essas distâncias são distâncias que variam conforme as condições do veículo, as condições da pista, as condições climáticas, as condições de velocidade do veículo e as condições do motorista. Também falamos disso várias vezes aqui. Distância de segmento é a distância entre seu veículo e o que segue à frente, de forma que você possa parar, mesmo numa emergência, sem colidir com a traseira do outro. Distância de reação é aquela que o veículo percorre desde que eu percebo o perigo até o momento em que eu piso no freio. Então vamos lá, eu estou vindo. Eu percebi que o veículo da frente freou. E aí eu percebi isso e aí eu vou e freio. Então da hora que eu percebi até a hora que eu freio, que eu piso no freio, é chamada de distância de reação. Tá? E a distância de frenagem é da hora que eu piso no freio até a hora que o carro freia e para. Então é aquela que o veículo percorre, porque a gente está falando de distância, não é tempo, é distância. É aquela que o veículo percorre a partir do momento em que o sistema de freio é acionado até a parada total do veículo. E por fim, a distância de parada total é aquela que o veículo percorre desde a percepção do perigo até parar, ficando a uma distância segura do outro veículo, pedestre ou qualquer objeto na via. Opa, desculpe, olha aqui. Então, ó, imagine aqui, ó, meu veículo. Aí entrou um cachorrinho na via. Aí eu vi o cachorrinho. Vi e freiei. Freiei bem aqui, ó. Então essa distância, da hora que eu vi até a hora que eu freio, é chamada de reação. Pergunto, se eu estiver com sono, alcoolizado, ou tomei um remédio lá que deu problema na minha concentração lá, diminuiu, essa distância vai ser maior? Sim, porque a minha reação vai ser maior. Eu vou demorar mais para reagir. Não é assim que funciona? Tá? Então, por isso que eu sempre tenho que estar em perfeitas condições de atenção, tá? Muito bem. Freiei até a hora que o veículo freou e parou, distância de frenagem. Somando as duas, distância de parada total. Condições que interferem na distância de parada total do veículo. Nós já falamos aqui, mas novamente eu vou repetir. Condições do veículo. Peso do veículo. Condições do funcionamento do freio e condições dos pneus. Condições da pista. Linha da pista. Se eu estou numa curva ou se eu estou numa reta. Se eu estou num aclive ou se eu estou num declive. Se a pista tem pavimento ou se ela não tem pavimento. Qual o tipo de pavimento? Condições climáticas, se está chovendo, se tem neblina, se está com fumaça, se é à noite, se é de dia, se está com cerração. Condições de velocidade do veículo, se eu estou em alta velocidade, se eu estou em baixa velocidade, se a velocidade é constante ou estou em aceleração. E por fim, condições do motorista. Se eu estou com sono, se eu estou com fadiga, se eu estou estressado, desatento, alcoolizado, ou se eu estou atento. Vocês estão percebendo? É muita coisa dentro do jogo, dentro da ideia, dentro do plano. São muitas condições que interferem numa manobra. O veículo, a pista, o clima, a velocidade e o motorista. Eu tenho que estar nessas condições, melhor dizendo, tem que estar perfeitas para que eu consiga frenar de forma adequada e correta. Muito bem, pessoal, terminamos então a nossa aula 8 e na próxima aula, aula 9, finalizaremos o módulo de direção defensiva. Aguardo vocês na próxima aula, um grande abraço e fiquem com Deus.